Graça e paz, irmãos e irmãs, boa tarde. Vamos ao nosso estudo e hoje iniciamos o tema Marcas de um Conselheiro Fiel. E eu gostaria de compartilhar em Tiago, capítulo 1, 19, que será o nosso texto base. Sabei estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então, a primeira marca de um conselheiro fiel é que um conselheiro ou uma conselheira fiel é alguém pronto para ouvir. No texto que lemos aqui, Tiago escreve e ele diz: sabei estas coisas. A palavra saber aqui é uma palavra grega chamada oida. E oida significa possuir informação a respeito de algo, estar familiarizado a respeito de algo. Então ele está dizendo, sabei essas coisas, ou seja, estejam familiarizados. Vocês precisam de ter a informação, mas também pode ser como se ele estivesse dizendo, lembrem estas coisas. Então aqui agora, a partir de agora, é importante para nós duas coisas. Primeiro, saber quem são as pessoas que precisam saber. Quem é o alvo de Tiago nesse momento? Para quem ele está falando isso? E a segunda coisa importante é sabermos o que é que essas pessoas precisam saber. O que é que essas pessoas precisam lembrar. Então, em busca da primeira resposta, para quem é o alvo de Tiago agora? Quais os corações que ele deseja alcançar? Quais as almas que ele deseja curar neste momento? E aí nós voltamos para o texto, e o texto nos diz, meus amados irmãos. Então, sabei estas coisas, meus amados irmãos. Aqui nós já temos a resposta, a primeira resposta. Os corações que ele deseja alcançar são dos seus amados irmãos. A palavra amados aqui é ágape, que indica, que leva em conta um sincero apreço, uma máxima consideração, é um relacionamento de sincero apreço que ele tem com esses irmãos e de máxima consideração. E os irmãos aqui é uma palavra grega chamada adelphoi, e adelphoi ou adelphos são pessoas que fazem parte de um mesmo grupo que tem uma mesma crença, e a crença aqui é Jesus, a mesma crença. Então ele deseja alcançar aos seus amados irmãos, a irmãos que ele tem um sincero apreço e os consideram na máxima consideração, Então, aos amados irmãos. Irmãos, também nós podemos lembrar da fala de Jesus, quando ele estava com a casa muito cheia e recebe a notícia que do lado de fora, sua mãe, seus irmãos, parentes de Jesus estão lá fora querendo falar com ele. E quando Jesus fica ciente disso, ele diz às pessoas que estão lhe ouvindo que sua mãe, seus irmãos e seus parentes são todos aqueles que ouvem a sua palavra e as praticam. Então essas são as pessoas que Tiago quer alcançar. São os amados irmãos, ou seja, são aquelas pessoas que estão ouvindo a palavra, que estão praticando a palavra de Deus. E ele deseja alcançar essas pessoas. Então a primeira resposta nós já temos. Mas e a segunda resposta? O que é que esses amados irmãos precisavam saber? Então nós temos aqui, olhando para o texto novamente, três coisas importantes, das quais eu vou destacar apenas uma para hoje. A palavra diz, todo homem, e homem aqui é antropos, que significa pessoa, não é sexo masculino, mas é pessoa, toda pessoa, seja do sexo masculino ou seja do sexo feminino. Todo homem, toda pessoa, pois seja pronto para ouvir. A palavra pronto aqui é uma palavra grega chamada taxos. E a palavra taxos indica rapidez, depressa, muito em breve, uma agilidade.
E eles deveriam de ter pressa, eles deveriam de estar prontos, né? Eles deveriam de estar prontos para o quê? E aí Tiago responde, pronto para ouvir. E a palavra ouvir aqui significa receber informação. Sejam rápidos, Tiago está dizendo a ele. Depressa. Estejam prontos para ouvir, ou seja, para receber informações a respeito de algo. Estejam prontos para dar atenção, ouvir. Lembrando sempre que temos 2 ouvidos. E pode ser que uma das coisas que nos atrapalham a ouvir seja um pouco daquilo que Deus disse a Ezequiel. E eu gostaria que você abrisse comigo em Ezequiel 12. Ezequiel 12, versículo 2. Há algo que atrapalha-nos de sermos pessoas, de sermos ouvintes. Ezequiel 12, versículo 2 diz assim: Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Mais de 50% dos problemas que temos com a questão do ouvir está relacionado à rebeldia. Talvez Ezequiel aqui estivesse não entendendo por que o povo não ouve a minha palavra. Eu sou um servo de Deus, eu sou um instrumento de Deus, por que o povo não me ouve? E Deus parece ter visto essa aflição do seu profeta e veio então a palavra do Senhor ao profeta. E Deus começa a explicar para ele ali então que o povo ouve, mas não ouve, tem olho e não vê, porque é uma casa rebelde. Isso, a rebeldia prejudica a nossa prontidão, a nossa pressa em ouvir, né? As pessoas, elas precisam identificar e expressar o seu sentimento para que o processo de restauração, de cura se inicie. Elas precisam identificar e elas precisam confessar, expressar seu sofrimento. Porém, como expressar o meu sofrimento a alguém que não ouve, que não está pronto para ouvir? Então, eu deixo esse estudo de hoje, né, trazendo essa palavra de ânimo para a tua vida, que você seja pronto para ouvir, né? Ouvir a fala do outro para você poder reagir, não tente adivinhar. Nós já falamos sobre isso no último estudo, que falar antes de ouvir é estultícia, né? É vergonha. Então, esteja pronto para ouvir, né? Para que você possa partilhar, para que você possa reagir de maneira sábia, para que de repente você nem reaja se você ouviu e ouviu bem e não sabe a resposta. De repente o teu silêncio, a tua oração vai te ajudar. E eu deixo aqui um conselho para você que precisa, como um conselheiro fiel, ser alguém pronto para ouvir. Quando você for aconselhar alguém, faça uma oração, seja anteriormente ou até mesmo com a pessoa, e peça a Deus para que Ele te dê, te dê sabedoria e para que também Ele silencie a tua alma, para que tu possas ouvir claramente o que estão dizendo a você. Deixe a pessoa falar e reaja de maneira sábia. Reaja dizendo à pessoa: eu estou notando que você se sente ferido e magoado, né? Quando você pensa sobre isso. Eu estou notando que você se sente ferido e magoado, né? Quando você fala sobre isso. Parece que você sofreu muito, mas essas falas só são possíveis se você for uma pessoa pronta para ouvir. Você vai começar a reagir.
a essa pessoa e essa pessoa vai ser curada. Essa pessoa vai encontrar alguém, um bom conselheiro. Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo estudo, quando vamos falar da segunda marca de um conselheiro fiel. Deus te abençoe.